Salve galera, beleza? Com vocês mais um vídeo do seu canal Papo Nada Sério, trazendo para vocês aqui o que de melhor em curiosidades, tá? Durante as nossas pesquisas formuladas. Muitas delas informalmente, outras delas bem detalhadas. Hoje nós vamos trazer para vocês, tá? Voltando lá com a nossa série famosa NTI. Você sabe o que significa, né? No tempo do Império. Sabe o que eu estava vendo recentemente? Não é nem plágio em relação à novela, que aliás está bombando. Mas vocês sabem que antes da pandemia ela já tinha sido anunciada. E eu resolvi fazer uma série de vídeos, né, voltados para trazer para vocês algumas curiosidades, histórias pitorescas do período em que o Brasil foi império, né? E essas histórias elas não tratam apenas do enredo Dom Pedro II, do tema Dom Pedro II. Lógico que vai permear muito, até porque alguns fatos importantes são trazidos dentro desse contexto. Mas, quando eu resolvi trazer o primeiro vídeo, eu simplesmente fui bloqueado. Pois é, rapaz. O YouTube não permitiu que esse vídeo fosse ao ar, fosse divulgado, alegando que haveria plágio, né? Porque eu botei o tema bem específico lá, no tempo do Império. O nome da novela é No Tempo do Imperador, né? Confunde, não confunde? Mas plágio não tem, tá? Dá uma ideia parecida, porém, tudo que nós fazemos ou trazemos são, como eu aleguei para vocês, histórias pitorescas da época. Curiosidades que até também envolviam Dom Pedro II. Para vocês terem uma ideia, eu já falei sobre um cachorro mascote, tá, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que serviu também de mascote para o Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. Eu já falei sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, que era um projeto que constava, inclusive, nas ideias de Dom Pedro II, lá na época do Brasil Império. Alguns projetos foram feitos. Também constava na Constituição de 1891, a republicana, mas eu me atrelei basicamente a essas ideias de dentro, tá, do período imperial, fugindo aí do contexto de Dom Pedro II, além de outros temas também contundentes em relação a isso, tá? E fica explícito que não tem nada a ver com a novela em si. Ela segue lá o seu enredo e eu faço aqui meus vídeos. Inclusive a ideia veio até antes, tá, de qualquer tipo de citação ou conotação com relação à própria novela. Aí, para que os vídeos pudessem ser publicados, né, ou postados, eu tive que encontrar uma sigla. E aí as pessoas que acompanham já sabem o que significa, né? NTI, no tempo do Império, e quando posto, e aí vem justamente esses vídeos trazendo essas questões. Hoje, voltando, logicamente, e também com um tema pitoresco dessa época, mais encorpado, falando um pouco mais de Dom Pedro II, isso durante episódios, né, pré-coroação, tá? Sobre ele. Também a questão que ainda envolve as razões que o levaram a se tornar então sucessor do seu pai Dom Pedro I, ok? Tá começando mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Aguarda aí que hoje tem NTI, a maioridade de Dom Pedro II, fatos antes e depois, tá, da sua entronização ou da sua coroação. Volto já. Ghetto Ace Production. Há 180 anos atrás, Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, se tornava o segundo imperador do Brasil. É isso aí. Vocês conhecem os fatos que levaram a essa conturbada coroação? Não em si a coroação, mas o que fez com que Dom Pedro se tornasse sucessor do seu pai, Dom Pedro II. A gente vai passar a conhecer um pouquinho mais agora. Vale lembrar que Dom Pedro de Alcântara, era apenas 5 anos de idade quando foi arrancado da cama e levado da Quinta da Boa Vista para o Paço Imperial do Rio de Janeiro. Pois é, vocês devem estar lembrados que no dia 7 de abril de 1831,
Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, ele abdica, ou seja, ele renuncia ao trono do Império Brasileiro e volta então para a Europa. Mas antes de voltar, ao assinar a carta de abdicação, ele deixa como seu único herdeiro Dom Pedro de Alcântara, o seu filho mais novo, por ser varão, e parte então com as princesas para a Europa. E há quem se diga, inclusive acontece, né, que ele embarca depois desse episódio e não mais consegue encontrar o seu filho, tendo em vista que alguns anos depois ele morre de tuberculose, tá, lá em Portugal, deixando assim órfão Dom Pedro II, tanto de pai como de mãe, uma vez que a imperatriz Leopoldina já havia morrido alguns anos antes, logo um ano após o nascimento de Dom Pedro de Alcântara, certo? Ok? E aí, quando esse episódio eclode, automaticamente esse episódio dele ser arrancado da cama lá no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e levado ao Paço Imperial às pressas. Dá para imaginar a cara de assustado, né? Ele chorava demais, estava encolhido lá no banco de trás da carruagem. Tenta imaginar a cena aí. E o pior é que no caminho, o veículo é parado por populares. As pessoas, a saberem quem é que estava, né, sendo levado naquela carruagem, apenas desatrelam os cavalos da carruagem e eles mesmos, os populares, acabam levando a carruagem, né, à força até chegarem ao Paço Imperial. Esse episódio marca a entrada de Dom Pedro de Alcântara, que viria a se tornar Dom Pedro II, na vida pública, na vida política do Brasil, meio que forçadamente. E isso a gente entende porque a sua própria infância em si era justamente marcada, né, pela ausência da infância. Desde cedo, ele passa a ser educado para se tornar o sucessor do seu pai. Como já coloquei para vocês, ele foi coroado, tá? Antes de ser coroado, o Brasil passou por um período chamado período regencial, pois Dom Pedro, pela Constituição, não poderia assumir ainda o trono do Brasil por ser menor de idade, 5, 6 anos de idade, e precisaria esperar até completar os 18 anos de idade. Mas o que leva, de fato, Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, a assumir o trono antes disso? Esses fatores a gente vai ver já já. Se eu pudesse, eu mudava algumas coisas. Uma criança que se lhe privava toda a infância em busca do aperfeiçoamento como um homem, para se tornar um grande monarca, um grande estadista. Criança? Não era assim que seus tutores viam ou reconheciam justamente aqueles deleites que as crianças têm na sua idade e que Dom Pedro de Alcântara não poderia, de forma resignada, ter. A vida para a formação dele como monarca não foi nada fácil. Aos 14 anos, falava 7 idiomas e lia sofregamente tudo que você pudesse imaginar. Abandonou o costume dos passeios frequentes, esqueceu os exercícios ao ar livre que tinha com o seu criado Rafael, nas avenidas úmidas da Quinta, e passou a se dedicar única e exclusivamente numa questão: ser rei, ser imperador. Este ardor pelo estudo fez com que Dom Pedro não achasse tanto prazer nos brincos da sua idade, ou seja, não se importava, se condicionou tanto, né, a estar estudando, estar se preparando, que ele não se importou em momento algum, a partir dos 14 anos, em pensar em outra coisa a não ser se tornar imperador, né? E aqueles gabazes da adolescência, da pré-adolescência, tão natural entre os jovens que compartilhavam a sua idade, para ele parecia apenas coisas frívolas, sem nenhum tipo de importância naquele momento. E após o almoço, ou qualquer refeição, o seu trabalho era ler profundamente qualquer conteúdo que ele pudesse, de fato, passar a aprender. Não à toa, o nosso imperador, ele falava fluentemente mais ou menos 5 línguas, além do natural português, falava fluentemente o francês, o alemão, um pouco de russo, tá? Italiano, inglês, e sabia ler de forma e entender de forma diligível alguns outros idiomas. Esse era Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II.
Naquele momento, Dom Pedro, embora jovem, estava profundamente comovido e até entristecido assistindo a todas as convulsões políticas do Brasil regencial. Pra vocês terem uma ideia, desde que foi adotado a regência una de Feijó, começou no Brasil em 1835 algumas sequências fortes de revoltas regionais, muitas delas com cunho separatista, que fez com que esse período regencial fosse um dos mais conturbados da história do Brasil. Nem mesmo durante o Primeiro Império o Brasil enfrentou tantas dificuldades ou tantas revoltas como o período regencial trouxe, né? Desde a mais curta, que foi a Revolta dos Malês, até a mais longa, que foi justamente a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, que separou durante 10 anos o Rio Grande do Sul, tá, do Brasil, pois lá foi estabelecida a República Rio-Grandense, e isso tornou-se justamente uma pedra no sapato do governo regencial, porque ninguém conseguia resolver essa questão. Inclusive, foi essa questão que, direto ou indiretamente, levou, tá, o Partido Liberal, os políticos do Partido Liberal, a terem a ideia de anteciparem a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. E o idealizador, tá, desse projeto foi justamente o padre Diogo Feijó. Foi exatamente durante a sua regência, ele foi o primeiro regente no Brasil, que todas essas confusões começaram. Aí atentem, se ele, como regente, não conseguiu resolver a situação, inclusive dando condições para que elas viessem a acontecer, renunciou ao cargo antes do tempo e agora propunha aí a maioridade de Dom Pedro, tá, de Alcântara para ser imperador, dá para se entender o seguinte: a razão principal era prestígio, era poder político, o jogo e político dentro do contexto regencial, tá? Queria de fato soerguer o seu prestígio diante da opinião pública e também diante dos políticos locais. Ele conseguiu de fato convencer vários partidários, tá, a apoiar esse projeto, inclusive alguns dissidentes do Partido Moderador que acabaram apoiando essa causa também. Em troca, logicamente, ele esperava ver restabelecido o seu prestígio, não dentro do Partido Conservador, tá? Pertencia justamente a quem pertencia o Araújo Lima, o até então regente Uno, no segundo processo de regência Una, mas granjear também o respeito do jovem Dom Pedro de Alcântara, que pois rapaz, ele conseguiu convencer a todos e exatamente em 23 de julho de 1840 foi declarada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Em 1840, clamava-se pela cidade: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Logicamente que isso aí é um trocadilho que foi feito, inclusive tem rima, né? Até porque, a exemplo do que aconteceu com a independência do Brasil, as massas, né, as classes menos favorecidas, nem estavam a par do que iria acontecer, o que estava acontecendo no Brasil, ainda mais agora, diante dessa situação. Lógico que sentiram o drama do Brasil estar passando, vivendo por atropelos políticos, né, sociais e econômicos muito fortes, eles sentiam isso na pele, porém não tinham a menor ideia, tá, dessa intenção dos partidários, né, do Partido Liberal, de declarar essa maioridade através de um decreto. E aí um fato que eu queria lembrar para vocês: hoje em dia, quando alguém é indicado para o ministério, um cargo importante, né, no alto escalão do governo, essa pessoa precisa passar por uma sabatina junto ao Senado, né? E curiosamente, se foi ou não, mas os senadores quiseram conversar com Dom Pedro de Alcântara para saber dele a posição com relação a essa questão. E muitos desses senadores, logicamente, envolvidos com esse projeto de Diogo Feijó, de antecipar a maioridade, ficaram curiosos, né, para saber até que ponto, emocionalmente, né, psicologicamente, até de forma a testar a sua razão, o jovem Dom Pedro de Alcântara estaria preparado ou não para assumir uma responsabilidade tão grande, um peso tão grande. Lembre-se que foi justamente a inoperância do regime de regências
tá? E o fato de um conflito armado, que foi a Guerra dos Farrapos, já entrar no 10º ano sem nenhuma solução. As outras revoltas haviam sido aplacadas, porém, né, a revolta farroupilha, a Revolução Farroupilha ainda estava em andamento e com duras percas para o país, uma vez que uma parte considerada do Brasil havia sido separado. O Rio Grande do Sul separou, tinha dito isso antes. Ficou 10 anos essa pendenga e vidas sendo perdidas de um lado e de outro. Como resolver então esse impasse? E aí, pensando nisso, né, logicamente que houve outros motivos, mas isso aí foi um motivo alegado, e nós entendemos que houve interesses políticos dos liberais que queriam novamente estar na crista da onda em termos políticos, tá, do Brasil e também de influência. Por isso o padre Diogo Feijó teve essa ideia, seguido do apoio aí da maior parte da bancada, tá, do Partido Liberal, mais alguns dissidentes do Partido Conservador que deram esse apoio. Pois bem, foi necessário então chamar, né, em audiência Dom Pedro de Alcântara e fazer algumas perguntas a ele. E um dos senadores lá, muito desavisados, né, olhou lá para Dom Pedro de Alcântara e perguntou, usa até as palavras que ele usou lá no vocabulário do português daquela época: quererá a vossa majestade assumir o governo em dezembro, quando completará 14 ou 15 anos, ou quer já? Aí Dom Pedro respondeu na lata: quero já. E aí, segundo o relato, ele olha, né, para o então regente Araújo Lima, e acaba se perfilando perto, né, do Marquês, que foi o tutor de Dom Pedro II, até esqueci o nome dele, vou tentar pesquisar e colocar aqui na descrição. Ele, Dom Pedro de Alcântara, com aquele ar tranquilo, né, e o regente, então, o Antônio, o Araújo Lima, meio resignado, né, meio cabisbaixo, né, naquela posição de quem apenas esperava receber ordens daquele que viria a ser o monarca, né, o novo monarca do país. De alguma forma ele acaba curvando profundamente a cabeça em sinal de respeito àquela figura que se tornaria, né, além de imperador do Brasil, uma figura emblemática ao longo da sua vida, uma vez que as suas atitudes, as suas ações, né, algumas decisões que ele vem a tomar mexem profundamente, não só com o Brasil, mas também com o dia a dia, né, da população de classe média baixa. E a gente vai ver isso aí nos próximos vídeos, trazer mais curiosidades sobre isso aí. E aí os senadores do Partido Liberal, cada um se congratulando, né, apertavam-se as mãos, estavam de fato felizes por terem conseguido o seu intento, que era justamente se soerguerem politicamente, né, e agora com o imperador, né, um novo imperador em vista, livre aí para ser coroado, eles esperavam então formar, né, a maioria nesse gabinete ministerial que seria formado pelo novo imperador. E aí vale ressaltar que Dom Pedro de Alcântara, no dia 18 de dezembro de 1841, tá? Portanto, vai completar 180 anos, né, que ele foi coroado, torna-se o segundo monarca do Brasil. E a Diesel, canta pra eles. Não era preciso. E aí vale se acrescentar alguns detalhes, né? Por quase meio século, tá, o chamado órfão da nação, pois era órfão de pai e mãe, eu tinha citado, ocuparia o papel de fiador do império, aquele que de fato iria segurar as rédeas, né, do Brasil como um todo, tentando trazer a eles a luz do progresso e de outras particularidades que pudessem levar ou alçar o Brasil a uma condição social e econômica bem mais apresentável do que a que existia naquele momento. Além disso, o golpe que lhe garantiu a maioridade aos 15 anos transformou Pedro de Alcântara no condutor do segundo reinado. Enquanto os vizinhos latino-americanos se fragmentavam em pequenas repúblicas comandadas por caudilhos, tá, o Brasil era o único império dentro da América do Sul, de todas as Américas. O Brasil, grande e unido, era visto pela Europa como uma ilha de civilização em meio à barbárie, uma vez que os países vizinhos, embora republicanos,
e um regime dito importante e bom, né, para alguns deles naquele momento, vivia em pé de guerra. Pedro foi criado por tutores, tá? O primeiro deles vocês sabem muito bem que foi José Bonifácio. Depois vou tentar mostrar aí qual foi o último, aquele que apareceu em cena lá no dia da audiência de Dom Pedro com o Senado e que se perfilou lá de Araújo Lima até então. Certo? Ok? Sem dúvida, a sua formação como homem, né, não só nas letras, nos estudos, fez de Dom Pedro alguém ímpar dentro do contexto político do Brasil. Tá? Foi um monarca inteligentíssimo. Muitos hoje em dia atribuiriam a ele o título de nerd, porque o cara realmente tinha um conhecimento profundo da vida, embora fosse muito simplório, muito simples, tá? E de bom trato, de trato fácil com as pessoas, abolicionista convicto e jamais questionou o contraditório. Tanto é que ele chama para ser tutor de suas filhas, além da Condessa de Barral, né? Ele contrata alguns tutores, né, homens no caso, idealistas republicanos, mas está aí o grande exemplo dele respeitar as diferenças e reconhecer, né, o mérito das pessoas que ele contratou para servirem de tutores de suas filhas, pelo fato de serem realmente os melhores, aqueles que se destacavam, né, no profissionalismo que de fato eles tinham. Dom Pedro II foi um servidor de seu país desde a abdicação de seu pai. Seus passos eram vigiados constantemente, mas eles estavam sempre ali, de formas presentes para poder fazer com que ele fosse formado, né, ou preparado especificamente para ser o imperador. Agora lembrei o nome do último tutor dele, foi o Marquês de Itanhaém, tá? Que substituiu José Bonifácio depois de sua morte e passou a preparar alguns decretos, né, algumas regras específicas para que Dom Pedro pudesse se concentrar nos seus estudos e assim se tornar, sem dúvida, um grande monarca. Não apenas de título, porque estava ali nos planos do Barão de Itanhaém que ele queria formar um monarca humano, sábio, justo, honesto, constitucional, pacifista e, acima de tudo, tolerante. E vale a pena lembrar também, ao mesmo tempo, que o governo de Pedro II, assim como o do pai, foi marcado pela restauração estrutural do escravismo. Embora ele fosse abolicionista e procurou, né, em todas as formas tentar amenizar a dor até acabar com a escravidão, tá? Ele teve que conviver, tá? E permitir que durante mais algum tempo a escravidão continuasse no Brasil, uma vez que era meio de ganho de alguns. E se não fosse a escravidão, escreva isso aí, ó, vários autores já deixaram isso claro, se não fosse a escravidão, o Brasil teria se fragmentado como essas repúblicas ao entorno dele, né? Então nós não teríamos aí um país de dimensões continentais, teríamos aí vários países republicanos, pode-se dizer, né, possivelmente seriam, caso essa unidade de províncias não tivesse acontecido e, pasmem, manter a escravidão era necessário para que isso pudesse acontecer. Que duras penas, né? Mas foi o que aconteceu. No entanto, no final de sua vida, ele pôde presenciar a assinatura da Lei Áurea, que acabava de forma definitiva com a escravidão no Brasil. Pois é, galera, esse foi o nosso vídeo da semana, nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Ele foi um pouco mais longo, mas trouxe alguns detalhes interessantes que eu acredito que vocês ainda não tinham, né, ouvido falar, tá? Isso a escola não ensina e nem cai no Enem, certo? Mas aqui esses detalhes eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, ó, ao final do vídeo, deixa lá a tua curtida, compartilha nosso vídeo aí com toda a família, com os amigos, com os colegas, com quem vocês quiserem, para que eles possam tomar, né, partido também, assistir nossos vídeos e aproveitar as informações que nós trazemos. Beleza? Combinado? Então não deixa também de, no final do vídeo, deixar os teus comentários. Tá ok? Posso contar? Então, ó, um beijo para vocês, um forte abraço e lembre-se, na próxima semana
vamos ter mais um vídeo no nosso canal Papo Nada Sério. Mas antes de terminar, eu queria só lembrar o seguinte. Por um lapso imenso da minha parte, eu deixei de fazer a live na sexta-feira passada, gente. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas desde já eu quero reiterar o convite para na sexta-feira, depois de amanhã, a gente poder estar novamente juntos. E aí, de fato, eu vou me esforçar para que não haja um novo lapso. E a gente vai se encontrar às 10h30 da noite, 22h30, ao vivo lá na nossa live no canal, lá no Instagram. Posso contar com vocês? Então espero vocês todos lá. Forte abraço, um beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira na live, no Instagram, e até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, no nosso vídeo da semana no canal Papo Nada Sério, aqui no YouTube, e eu espero vocês. Tchau. Por certas cenas, mais do que uma vez, para saber que elas estavam erradas. Eu começava por não ter confiado, ou melhor, eu começava por não ter depositado tanta confiança.